Imagina um lugar tão remoto que nem mesmo imagens modernas de satélite conseguem transmitir o quão estranho ele realmente é. Um continente de gelo, maior do que muitos países juntos, açoitado por tempestades, engolido pela escuridão e dominado por temperaturas nas quais o corpo humano atinge seus limites em questão de minutos. É exatamente ali, no fim do mundo, que fica a Antártida. Para a maioria das pessoas, ela é apenas uma área branca no mapa, um lugar de pinguins, cientistas e geleiras intermináveis. Mas, e se essa superfície branca não estiver vazia? E se, sob quilômetros de gelo, estiverem escondidos vestígios capazes de mudar completamente a nossa compreensão da história? Antes de mergulharmos mais fundo nessa história, escreve aqui nos comentários. Você acha que os governos realmente divulgam tudo o que descobrem na Antártida? E se você curte esse tipo de caso misterioso, deixa um like e se inscreve no canal, porque essa história vai ficar cada vez mais estranha a cada passo. Há décadas, existem pessoas que afirmam que sabemos muito mais sobre o que está a 2 ou 3 quilômetros abaixo da superfície do gelo do que é oficialmente admitido. Segundo elas, essas informações não são destinadas ao público. Supostamente, diferentes governos, incluindo os Estados Unidos e possivelmente outros países, já coletaram dados que nunca foram totalmente divulgados. A Antártida é um dos lugares mais isolados da Terra. Sobreviver ali não é algo comum, mas um desafio constante. O vento pode ser tão forte que engole qualquer som. O frio pode paralisar máquinas, ferir a pele e colocar até equipes experientes em perigo. Durante grande parte da história da humanidade, esse continente permaneceu fora do interesse geral. Era distante demais, perigoso demais e difícil demais de alcançar. Mas então, Linda Moulton Howe trouxe esse mundo congelado de volta ao centro das atenções. Ela é uma repórter premiada e produtora de televisão, conhecida por documentar relatos incomuns e controversos de militares, cientistas e supostos informantes do governo. Seu trabalho frequentemente caminha na linha entre pesquisa oficial, testemunhos e grandes perguntas ainda sem resposta. De acordo com os relatos que ela teria reunido, ao longo de muitos anos, a Antártida pode ser muito menos vazia do que parece vista de cima. Sob o gelo, escondidos do mundo, estariam indícios de algo que não se encaixa na história conhecida. A primeira observação da Antártida é atribuída a exploradores russos no ano de 1820. Naquela época, eles viram principalmente gelo, tempestades e uma paisagem que parecia quase inumana. Naquele período, ninguém conseguia realmente compreender o que estava escondido sob aquela imensa camada de gelo. Para as pessoas daquela época, a Antártida não era nada além de um lugar hostil à vida, uma borda distante do mundo que mal se podia imaginar no horizonte. Não havia sinais de segredos ocultos, nenhuma história sobre estruturas ou anomalias, apenas frio e vento intermináveis. Durante muitas décadas, esse continente permaneceu praticamente vazio nos mapas. Era um espaço em branco, literalmente. Poucos se aventuravam até lá, e menos ainda penetravam profundamente no interior. As condições eram simplesmente extremas demais. Mesmo com equipamentos modernos, a Antártida ainda hoje é um dos lugares mais difíceis para sobreviver. Mas, no final do século XX, algo começou a mudar. Cada vez mais nações enviaram expedições científicas para a região. Estações de pesquisa foram construídas, aviões passaram a cruzar o gelo regularmente e novas tecnologias permitiram explorar áreas mais profundas do continente. O que antes era inacessível começou lentamente a se tornar alcançável. Uma dessas missões ocorreu em 1982. Um engenheiro de voo da Marinha dos Estados Unidos fazia parte de um voo de abastecimento que partiu da estação McMurdo em direção a um campo de pesquisa remoto no interior da Antártida. Para a equipe, era uma operação de rotina. Os procedimentos eram conhecidos, a rota estava planejada e o clima extremo já fazia parte do cotidiano. Mas, durante o voo, surgiu um problema. Uma falha técnica forçou a aeronave a fazer um pouso não planejado em uma crista isolada. Assim que o avião tocou o solo,
foi atingido por ventos intensos. As temperaturas eram tão baixas que a pele exposta poderia congelar em segundos. A equipe trabalhou sob pressão para resolver o problema. Todos sabiam que precisavam decolar o mais rápido possível. Mas, enquanto os outros estavam ocupados, o engenheiro de voo olhou para o horizonte. O que ele viu não combinava com aquele ambiente. Entre as formas naturais de gelo e neve, ele percebeu estruturas que pareciam diferentes. Linhas retas demais, bordas afiadas demais, superfícies com uma simetria quase perfeita. Eram formas que não surgem naturalmente. Nem o gelo, nem a neve criam padrões geométricos tão definidos. Curioso e ao mesmo tempo inquieto, ele caminhou um pouco mais perto para enxergar melhor. Então parou abruptamente. Diante dele, parte de uma estrutura massiva emergia do gelo. Ao longo dos anos, o vento aparentemente havia desgastado camadas de neve, revelando uma pequena área. A superfície parecia sólida, lisa e incrivelmente uniforme. Não parecia rocha nem gelo. Parecia algo moldado intencionalmente. Antes que pudesse se aproximar ainda mais, o rádio estalou. Uma ordem clara veio: retornar imediatamente à aeronave. A equipe interrompeu o trabalho e, pouco depois, deixou aquele local. Mas a história não terminou ali. Após o retorno, eles já estavam sendo esperados. Não por oficiais comuns, mas por pessoas que claramente pertenciam a serviços de inteligência. A equipe foi separada, cada um interrogado individualmente. Já não se tratava apenas do problema técnico, mas do que havia sido visto. Os registros de voo foram confiscados e classificados como secretos. Todos tiveram que assinar documentos que os obrigavam ao silêncio. E então veio a instrução final. Esse evento nunca aconteceu. O engenheiro de voo obedeceu. Durante anos, não contou nada a ninguém. Continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas a lembrança permaneceu. Quase 2 décadas depois, em 1998, tudo mudou. Já aposentado e em idade avançada, ele tomou uma decisão. Não queria mais ficar em silêncio. Ele entrou em contato com Linda Moulton Howe e contou tudo. Ele relatou cada detalhe da forma mais precisa que conseguiu lembrar. Descreveu o voo, o pouso forçado, o frio extremo e, acima de tudo, aquilo que tinha visto naquele local remoto. Falou das formas incomuns, das linhas perfeitas e da estrutura que para ele claramente não parecia natural. Também explicou o que aconteceu depois. Os interrogatórios, o sigilo imposto e a ordem direta de nunca mencionar o ocorrido. Linda ouviu atentamente e registrou tudo. Ela já estava acostumada a lidar com relatos incomuns, mas mantinha uma abordagem cuidadosa. Antes de tornar qualquer coisa pública, decidiu verificar o histórico do homem. Investigou sua carreira militar, confirmou suas credenciais e percebeu que tudo batia. A história parecia extraordinária, mas a identidade dele e sua participação na missão eram reais. Mesmo assim, ela optou por não publicar nada naquele momento. Um único relato, por mais detalhado que fosse, não era suficiente para sustentar uma afirmação tão grande. Então, guardou as informações e decidiu esperar. O que ela ainda não sabia era que aquilo era apenas o começo. Nos anos seguintes, outras pessoas começaram a entrar em contato com ela. Sem se conhecerem entre si, traziam histórias que apontavam na mesma direção. Pessoas de diferentes áreas, militares, cientistas, técnicos, relatavam experiências estranhas na Antártida. Um geofísico, por exemplo, contou que durante uma análise com radar de penetração no gelo detectou sinais incomuns. Sob a superfície, apareceram grandes cavidades que não pareciam formações naturais. Em vez de estruturas caóticas, como cavernas comuns, os espaços eram organizados, com limites bem definidos, quase como se tivessem sido planejados. Quando ele repassou os dados, a situação mudou imediatamente. Seu superior ficou em silêncio por um momento e então ordenou que as informações fossem classificadas como confidenciais. Pouco tempo depois, os dados desapareceram do sistema e a equipe foi transferida. Ninguém mais podia falar sobre o assunto. Outro relato veio de um homem que afirmou ter trabalhado em uma unidade de construção da Marinha. Ele descreveu uma missão em uma área extremamente remota, longe de qualquer estação conhecida. Não havia um objetivo científico claro. A única instrução era simples: perfurar para baixo. Depois de atingir a profundidade desejada, ele disse que viu algo que o marcou profundamente. No país,
fundo do poço havia paredes lisas, com aparência metálica, sem rachaduras, sem irregularidades, perfeitas demais para serem naturais. Naquele momento, ele teve a sensação de que havia algo ali que não deveria estar. Um cientista de uma estação de pesquisa argentina também entrou em contato. Ele afirmou que, ocasionalmente, amostras de gelo muito antigas traziam objetos que não pareciam naturais. Sempre que algo assim era encontrado, unidades militares apareciam, recolhiam o material e desapareciam sem deixar registros. Nenhum relatório oficial, nenhuma publicação científica. Um piloto contou sobre uma região que não aparecia em mapas públicos, um espaço restrito, onde nem aeronaves civis nem militares podiam entrar sem autorização especial. Quando perguntou sobre isso, recebeu apenas uma resposta vaga: pesquisa sensível. Para Linda, um padrão começou a surgir. Pessoas que nunca haviam se encontrado, de diferentes áreas e períodos, descreviam situações semelhantes. Estruturas sob o gelo, descobertas incomuns e uma reação constante. Sigilo absoluto. Os relatos começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. O que antes parecia apenas uma história isolada, começou a se transformar em algo muito maior. Ao mesmo tempo, ela passou a sentir uma certa inquietação, porque, se ao menos parte daquilo fosse verdadeiro, significaria que algo estava escondido há muito tempo. Mas ainda faltava uma peça essencial, algo que conectasse tudo em um contexto maior. Então, em 2016, ela recebeu uma mensagem que mudou tudo. A mensagem vinha de alguém que se apresentou como um ex-oficial com acesso a informações altamente confidenciais. Ele afirmou que havia participado de uma operação na Antártida no início dos anos 2000. Mais tarde, Linda o descreveria como uma das fontes mais confiáveis com quem já falou. Segundo ele, estruturas existiriam profundamente sob a camada de gelo da Antártida Ocidental, cerca de 3 quilômetros abaixo da superfície. Essas formações não seriam naturais nem resultado de processos geológicos conhecidos. Teriam linhas precisas, padrões definidos, sinais claros de construção. Mas o detalhe mais surpreendente era outro. Essas estruturas seriam mais antigas do que o próprio gelo que as cobria. Isso significaria que foram construídas antes de a Antártida se tornar o ambiente congelado que conhecemos hoje. Ele mencionou um período de mais de 12 mil anos atrás, quando o continente teria tido um clima completamente diferente. Ele também afirmou que indícios dessas anomalias poderiam ter sido detectados já durante a Operation High Jump, uma expedição militar dos Estados Unidos liderada pelo Richard Byrd. Oficialmente, a missão tinha objetivos de treinamento e pesquisa, mas, segundo o relato, medições sísmicas realizadas na época teriam identificado sinais incomuns sob o gelo, sinais que não correspondiam a formações naturais conhecidas. Esses dados teriam sido registrados, mas nunca divulgados ao público. Nas décadas seguintes, diferentes países, incluindo Estados Unidos, Rússia e China, teriam continuado investigando essas regiões. Algumas missões seriam oficialmente científicas, mas também teriam objetivos não declarados: alcançar locais específicos sob o gelo. De acordo com o ex-oficial, não se tratava apenas de observação. Equipes teriam tentado recuperar materiais e objetos desses locais. Alguns acessos seriam feitos por cavernas naturais, outros exigiriam perfurações profundas. Ele descreveu as estruturas não como edifícios isolados, mas como parte de um sistema muito maior, algo que lembrava uma cidade subterrânea. E havia mais. Segundo ele, alguns dos objetos recuperados ainda estariam ativos. Embora os cientistas não compreendessem completamente como funcionavam, havia sinais de atividade. Esses materiais teriam sido levados para instalações seguras para estudo. Quando Linda pediu provas, ele enviou coordenadas e documentos internos, muitos deles parcialmente censurados. Mesmo assim, os trechos visíveis continham nomes de projetos ligados diretamente a esses locais. Para Linda, aquilo foi um ponto de virada. Muitos dos relatos anteriores começaram a fazer sentido dentro de um quadro maior. Mas ainda restava uma pergunta crucial: como exatamente essas equipes chegavam até esses locais? E o que realmente encontravam lá embaixo? Pouco tempo depois, surgiu outro relato. Desta vez, de um contratante militar
militar, que afirmou ter participado de uma missão de perfuração secreta em 2003. Ele descreveu o processo de descida por um poço profundo no gelo. O objetivo não havia sido totalmente explicado, apenas mencionado como uma anomalia geológica. À medida que descia, ele observava as camadas de gelo ao redor, com tons de branco e azul atravessados por padrões congelados. A luz acima diminuía gradualmente até desaparecer completamente. Então, algo inesperado aconteceu. O gelo não terminou de forma gradual, mas abruptamente. Ele chegou ao fundo e saiu da plataforma. E naquele momento percebeu. Não estava mais em um ambiente natural. O espaço ao redor era amplo, aberto e parecia construído. Não havia irregularidades nem formações aleatórias. As superfícies pareciam deliberadamente moldadas. Nas paredes, ele viu padrões que lembravam símbolos. Não eram reconhecíveis como nenhuma linguagem conhecida. Ainda assim, transmitiam a sensação de significado. A equipe ficou em silêncio. Ninguém disse nada, mas todos sabiam que aquilo não deveria estar ali. Então, ele notou algo à frente, uma abertura. Parecia uma entrada, como uma porta ou passagem que levava ainda mais fundo naquela estrutura. Ele sentiu o impulso de se aproximar, mas foi imediatamente impedido. Apenas pessoas com autorização superior poderiam acessar aquela área. Ele ficou para trás, observando cientistas e militares se prepararem para entrar. O que encontraram ali nunca lhe foi revelado. Mais tarde, ele disse a Linda que acreditava que aquela descoberta poderia mudar a história da humanidade, mas ele nunca soube mais detalhes. Pouco depois, ficou doente e foi retirado da missão. Esse relato deixou Linda com uma questão ainda mais inquietante. Se tantas operações estavam acontecendo sob tanto sigilo, o que exatamente estava sendo recuperado? Ela continuou investigando. Um analista de imagens de satélite afirmou ter visto dados brutos com formas incomuns, mas que, antes da divulgação, certas áreas eram borradas ou removidas. Um cientista de materiais disse ter analisado amostras com propriedades que não correspondiam a nenhum material conhecido. Um coordenador logístico relatou listas de equipamentos incomuns, máquinas pesadas, containers selados e rotas ligadas diretamente a instalações militares. Também surgiram relatos de falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos em certas regiões da Antártida. Até 2020, Linda afirmou ter reunido mais de 15 testemunhos considerados confiáveis. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. Algumas dessas pessoas faleceram, e com elas, talvez parte da verdade. Para Linda, isso não representava apenas uma perda pessoal, mas também o risco de que informações importantes desaparecessem para sempre. Cada testemunha que partia levava consigo detalhes únicos, lembranças que talvez nunca mais pudessem ser confirmadas ou sequer mencionadas novamente. Em 2022, o ex-oficial que havia fornecido algumas das informações mais impactantes também faleceu. Isso marcou profundamente Linda. Pela primeira vez, ela se deu conta de que talvez fosse a única pessoa que ainda possuía uma visão relativamente completa de todos aqueles relatos reunidos ao longo dos anos. Essa percepção mudou tudo. Durante muito tempo, ela havia hesitado em tornar públicas aquelas informações. Sempre buscava mais confirmações, mais provas, mais conexões que pudessem fortalecer o quadro geral. Mas agora, esperar poderia significar perder tudo. Em uma entrevista concedida em 2023, Linda explicou que sentia uma responsabilidade crescente, não apenas com a verdade, mas com as pessoas que confiaram nela para contar suas histórias. Segundo ela, guardar aquelas informações indefinidamente já não parecia a decisão correta. Foi então que tomou uma decisão. Ela começaria a organizar tudo. Ao longo de meses, reuniu seus arquivos, revisou anotações antigas, cruzou coordenadas, comparou datas e reconstruiu uma linha do tempo detalhada. Cada testemunho foi analisado novamente, buscando padrões, inconsistências e pontos de convergência. O resultado foi um relatório extenso sobre a Antártida. Não apenas uma coleção de histórias, mas uma tentativa de conectar todos os elementos em uma narrativa coerente. No início de 2024,
2004, ela publicou as primeiras partes desse material em sua própria plataforma. Entre os dados divulgados estavam coordenadas específicas de regiões onde, segundo os relatos, estruturas poderiam existir sob o gelo. Também incluiu documentos históricos relacionados à Operation High Jump, embora muitos trechos estivessem censurados. Além disso, ela incentivou outras pessoas, pesquisadores independentes, jornalistas e curiosos, a analisarem as informações por conta própria. Para ela, o objetivo não era impor uma conclusão, mas abrir espaço para a investigação. A reação, no entanto, foi curiosa. Do lado oficial, nada mudou. Nenhuma confirmação, nenhuma negação direta, nenhuma investigação pública detalhada, apenas silêncio. Para muitos, esse silêncio não significava nada. Poderia simplesmente indicar que não havia base suficiente para responder. Mas, para Linda, o silêncio tinha outro peso. Ela o interpretava como uma possível indicação de que algo realmente estava sendo mantido fora do alcance público. Na visão dela, se não houvesse nada ali, seria mais simples negar de forma clara. Mas essa é justamente a questão central dessa história. O que realmente existe na Antártida? É apenas um continente extremo, estudado por cientistas e cercado por condições hostis? Ou existe algo mais, algo antigo, escondido sob o gelo há milhares de anos? Até hoje, não há provas públicas conclusivas que confirmem essas alegações. Nenhuma evidência verificada que demonstre, de forma incontestável, a existência dessas estruturas ou tecnologias descritas. Mas também não há explicações completas para todos os relatos apresentados. E isso deixa espaço para dúvida, porque, ao longo da história, muitas descobertas consideradas impossíveis, em um primeiro momento, acabaram se tornando realidade quando novas evidências vieram à tona. Ao mesmo tempo, também é verdade que histórias extraordinárias exigem provas extraordinárias. E é justamente nesse ponto que essa narrativa permanece, entre o possível e o improvável, entre relatos consistentes e a ausência de confirmação oficial, entre perguntas e silêncio. Talvez, no futuro, novas tecnologias permitam explorar com mais precisão o que existe sob quilômetros de gelo. Talvez novas expedições revelem dados que hoje ainda estão ocultos. Ou talvez tudo isso continue sendo apenas um conjunto de histórias intrigantes, sem comprovação definitiva. Mas uma coisa é certa: a Antártida ainda guarda muitos mistérios. E enquanto esses mistérios permanecerem sem resposta, histórias como essa continuarão a surgir, desafiando o que pensamos saber sobre o nosso próprio passado. Agora me diz, se realmente existisse algo assim escondido sob o gelo, você acha que o mundo deveria saber? Ou algumas descobertas são perigosas demais para serem reveladas? Se você chegou até aqui, deixe um like e considere se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Porque, como você viu, às vezes o que está escondido é muito mais interessante do que aquilo que podemos enxergar.